Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 28º domingo do tempo comum, dia 15 de outubro, e a igreja celebra hoje a grande Santa Teresa d'Ávila, mestra e doutora da igreja. Ela viveu de 1515 a 1582. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, e dizia-lhes: um rei resolveu dar um grande banquete para o casamento do seu filho, e mandou os empregados saírem a buscar os convidados. Mas eles não quiseram ir, cada um apresentou a sua desculpa. O rei mandou novamente que os empregados saíssem para chamar outros convidados. Mas cada um deles também foi dando desculpas. O primeiro disse que não podia ir porque tinha que trabalhar no seu campo. O segundo disse que não poderia ir porque havia casado. E os terceiros, eles bateram nos empregados e até mataram alguns deles. O rei ficou muito indignado e mandou suas tropas até aquelas cidades que fossem destruídas e queimadas, e fossem mortos aqueles assassinos. Então, novamente o rei disse aos empregados: tudo já está preparado para a festa, mas o salão está vazio. Ide pelos caminhos e encruzilhadas e dizei: o rei preparou o banquete, tudo está pronto. E chamai os coxos, os aleijados e todos aqueles que encontrardes pelo caminho, para que a sala fique cheia. Os empregados partiram e foram pelos caminhos e encruzilhadas, e então começaram a chamar aqueles que eles encontravam, e a sala ficou cheia. O rei foi até a sala e viu que estava cheia. Aproximou-se de um homem que não estava trajando a veste de festa, e perguntou: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Ele não respondeu nada. E assim o rei mandou então que seus empregados amarrassem aquele homem pelos pés e os atirassem na escuridão, nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos toda uma liturgia que nos apresenta um banquete. Na primeira leitura nós vemos Isaías proclamando um banquete que o Senhor daria naquela montanha para selar a aliança, para selar a comunhão entre ele e o seu povo. E ali todo o sofrimento iria acabar e até a morte seria destruída. E Deus iria descortinar, desvelar o mistério, principalmente destruindo as teias arranjadas pelos homens na iniquidade. É o banquete do Senhor, é a festa do Senhor. É dentro, então, desse contexto de banquete que nós podemos entender o evangelho de hoje. Porque quando nós falamos em parábola do banquete, nós estamos fazendo referência da aliança do Senhor com o seu povo, da festa do casamento do Senhor com o seu povo, da aliança do Senhor selada em seu Cristo, em seu Filho Jesus, principalmente no banquete da Eucaristia, o banquete da vida e da comunhão. Por isso, hoje nós vemos nesse evangelho duas parábolas: a do banquete preparado pelo rei, e o rei é Deus. O filho do rei que está casando é o Messias, é Jesus. Os empregados que convidam são os profetas, os apóstolos. Aqueles que são convidados e que estão, principalmente, os principais convidados são os judeus, que vão arrumando cada um uma desculpa para não participar desta festa do banquete do Senhor, e são até violentos, matando alguns dos empregados. Aqueles convidados que estão nas encruzilhadas são os pagãos, os impuros, segundo a lei de Israel, acusados pelos judeus de serem impuros e perdidos, e são justamente estes que serão convidados, então, para entrar no banquete da vida. Porque
os judeus foram reprovados. É isso que Jesus está falando. Os judeus foram reprovados. E os sacerdotes e os anciãos do povo contribuíram para que chegasse a esse fato fatal, né? Essa situação fatal, onde eles perdem a herança, onde eles perdem o direito natural de serem herdeiros. E eles ficaram muito bravos com Jesus e ali eles já pensaram novamente, já organizaram como haveriam de matá-lo. O banquete é a referência desta aliança de Deus com o seu povo, onde todos são chamados, todos são convocados, todos são chamados para participar desta ceia do banquete do Senhor. A segunda parte da nossa parábola vai falar então do traje de festa. O batismo cristão não é a garantia de uma salvação mágica. Não é como tomar uma aspirina, não é como passar debaixo de um portal ou de um arco-íris. Mas o batismo cristão é uma corresponsabilidade que eu e você temos de viver a nossa aliança pessoal. Com um traje novo, uma veste nova ou um traje de festa, como diz Jesus. E o traje aqui é uma mentalidade nova, comportamento novo, comportamentos de acordo com aquilo que nós professamos. Porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então não são as vestes eclesiásticas, não são os ternos e gravatas, não são os véus na cabeça, não são os vestidos longos. Nada disso. A veste ou traje da festa que Jesus fala hoje em nossa parábola é uma vida nova, um comportamento. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, revestivos da veste nova, de uma nova vida, para que assim possa brilhar o vosso comportamento. E era esta veste aí que faltou então naquele convidado que entrara na festa do banquete do rei. E que o rei vai dizer: como entrastes aqui sem a veste de festa, sem o traje de festa? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A nossa parábola de hoje termina assim. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A graça da salvação é ofertada a todos. Precisa ser ofertada a todos os homens e mulheres que acolhem na fé o senhorio de Jesus de Nazaré. Mas o resultado disso, ou o reflexo disso, é uma vida transformada. É uma vida transformada de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim. O que nos ensina o apóstolo Paulo nessa segunda carta de hoje, onde diz ele: eu sei viver na riqueza e eu sei viver na pobreza. E nada disso é obstáculo para que eu anuncie o evangelho. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Hoje Santa Teresa nos ajuda também a refletir esses evangelhos, porque toda a mística de Santa Teresa é uma mística unitiva, onde eu e você precisamos nos unir em comunhão cada vez mais profunda a Deus dentro da igreja. Então, a última oração dela, ela vai dizer: Senhor, eu sou filha da vossa igreja, e como filha da igreja católica, eu quero morrer. Que este evangelho de hoje ajude a mim e a você a entrarmos também dentro desse contexto de vocação, porque nós somos convocados, somos chamados pelo Senhor para acolher a fé em Jesus Cristo e, principalmente, dando bom testemunho. Como nos ensinou o nosso Pai São Francisco: cuidai da vossa vida, porque talvez ela será o único evangelho que muitas pessoas irão estudar e ler. Logo mais às 8 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinhos, João Molevade, às 15h30 na comunidade Boa Vista e às 19 horas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Paz e bem.